Bom, pessoal, vamos continuar aqui a parte 2 dos meus livros da tag, né? São muitos livros. Se você não viu o meu vídeo anterior, onde eu falei dos livros que vieram em 2016, 2017, 2018, agora eu tô começando, né? Aliás, tô na metade de 2019 e 2020, 2021 e 2022 eu vou falar nesse vídeo aqui, tá? Então tem livro pra caramba, eu vou mostrar ele pra vocês aqui e vou falar 3 ou 4 palavrinhas sobre cada um deles. Então não deixe de assistir o vídeo anterior, que eu vou continuar aqui do mês de julho de 2019. Em julho de 2019, eu recebi o livro Autobiografia, do José Luiz Peixoto. Em julho sempre é o mês de aniversário da tag e sempre vem alguma coisa com uma proposta diferente. E dessa vez foi um livro inédito, né? A autobiografia, então, vai contar como se fosse uma autobiografia mesmo do José Luiz Peixoto, com uma misturinha, um pouquinho de ficção. E ele vai contar sobre todas as vezes que ele se encontrou com o autor José Saramago. Em agosto de 2019, veio o livro Todos Nós Adorávamos Cowboys, da autora Carol Ben-Simon. É um livro lido, é um livro nacional que vai contar a história de duas amigas que se reencontram e resolvem pôr o pé na estrada e viajar. Então, é uma leitura gostosinha sobre reencontros e amizade. Vale a pena a leitura. Um dos livros que está no meu top 10 da tag é o livro Intérprete de Mares, da Jhumpa Lahiri. Aqui a gente vai ter um livro de contos que vai contar a história de vários imigrantes em diferentes regiões do mundo, tá? E o conto que dá o nome ao livro, Intérprete de Mares, pra mim é um dos melhores contos que eu já li até hoje. Então, se você tiver a oportunidade de ter esse livro em suas mãos, não precisa nem ser o da tag, pode ser diretamente o da Biblioteca Azul, vale super a pena. O livro de outubro de 2019, então, foi o livro O Mundo se Despedaça, de Chinua Achebe. Esse é um dos livros mais importantes da literatura africana do século XX. Vai contar a história de um guerreiro que é um opositor dos missionários brancos que estão chegando naquela região, tá? É um livro lido e amado. Esse livro me marcou bastante e é um livro que dói de ler, mas que vale a pena. Temos aqui mais um não lido, que é o livro O Êxtase da Transformação, mas eu sou apaixonada nessa capa. O autor é o Stefan Zweig e fala sobre uma jovem, né, que divide o seu tempo entre cuidar da mãe doente e trabalhar, até que ela é convidada por uma tia, né, para poder passar um tempo em um luxuoso hotel dos Alpes suíços e ver sua vida aí transformada da água para o vinho de uma hora para outra. Não li, mas tenho bastante vontade. Não comentei que o livro anterior, né, se passa na Áustria. O mais legal da tag são os autores diferentes que a gente tem acesso, né, que normalmente não seriam livros que a gente compraria. O livro que veio em dezembro de 2019 foi o livro Uma Casa no Fim do Mundo, que é um livro lido, e eu amei essa edição, apesar do pessoal falar parece que edição de PowerPoint, né? E aqui a gente vai ter uma história de um triângulo amoroso, né? Começa com uma amizade entre dois caras, e esse um deles mora com uma moça que se chama Claire, e aí o amigo vai morar junto com os dois e se cria ali uma relação bem complicada, um triângulo amoroso bem legal, que termina aí numa casa no fim do mundo, né? Amei esse livro, não é dos meus favoritos, mas é uma leitura interessante, gostosa, pra tirar a gente da zona de conforto. Fica a indicação também. Começando então os livros que eu recebi em 2020, o primeiro livro foi Adeus Gana, do autor Taiye Selassie, não sei muito bem como é que fala. É um livro lido que fala sobre imigração, pessoas que são exiladas fora do seu país por diversos motivos e têm que conviver, né, com a diferença cultural, a diferença de sociedade. Aqui nesse caso, a gente vai ver uma família que perdeu o pai, que é um cirurgião, formado nos Estados Unidos e que se autoexilou em Accra, que é a capital de Gana, né? E essa notícia dessa morte vai acabar mexendo aí com os recônditos dessa família e trazendo algumas voltas de relações inesperadas. É um livro interessante e lido. Gostei bastante da leitura. Em fevereiro de 2020, eu recebi o livro
Estação A Tocha, da finada Rádio Londres. Vai contar a história de um jovem poeta norte-americano que recebe uma bolsa de estudos e se muda para Londres. E a gente vai ver aqui uma história de busca de autenticidade e de individualidade. Em março de 2020, a gente recebeu o livro Um Homem Bom é Difícil de Encontrar e Outras Histórias. Esse é um livro de contos da autora Flannery O'Connor. Eu amo livros de contos, mas esse aqui ficou parado na minha estante. E é uma autora americana. O livro de abril de 2020 foi o livro O Ponto Cardeal, mais um livro não lido. 2020 pra frente eu passei um pouco de vergonha, tá? Não reparem não. Do Leonor de Recondo. Vai contar a história de um homem casado com filhos, né? Que uma vez por semana se veste de mulher e se transfigura em mulher. E vai notar que a partir de um certo momento, apenas uma vez por semana não vai ser mais suficiente para ele, né? E resolve que vai contar para a família sobre isso. Fiquei bem curiosa com essa leitura, tá? Não li ainda. O livro de maio foi o livro A Terceira Vida de Grange Coupland, da Alice Walker. Esse também é um dos livros bem falados lá no aplicativo da Tag. É o primeiro livro da autora Alice Walker, que ganhou o prêmio Pulitzer pelo livro A Cor Púrpura, que vai contar aqui o cotidiano de uma família negra nos Estados Unidos por 3 gerações, né? Por isso que é a terceira vida. Não li ainda, mas tenho muita curiosidade. Bom, continuando, em junho de 2020 veio o livro Todos os Nossos Ontens, da autora Natalia Ginzburg. Em Todos os Nossos Ontens, a gente vai acompanhar a história de Ana, que também é narradora desse livro, e como para ela foi difícil a passagem da vida de criança para a vida de adulto. Principalmente quando a gente tem um cotidiano cercado pela escalada fascista e pelo início da Segunda Guerra Mundial. Em julho de 2020, a gente recebeu o livro do Haruki Murakami, também um livro inédito no Brasil, né, que é o livro Sul da Fronteira, Oeste do Sol. É um livro lido. Nesse livro aqui, então, a gente vai ter a redescoberta de um amor antigo, né? Repleto de mistério e de investigação, onde um personagem, ele conhece essa mulher, né, quando é muito jovem, ele tem uma passagem rápida pela sua vida e acaba desaparecendo. E ele continua a vida, segue, se casa, sempre com aquela sensação de que o amor da sua vida foi perdido, até que, de repente, ela retorna. É muito bacana essa história, é um livro lido e eu amei, tá? É um romance bem gostosinho de ler. É um romance, assim, não tão na vibe de romance comum. Vocês vão gostar, tá? É um livro bem legal, no estilo do Murakami mesmo. Em agosto de 2020, veio o livro A Firma Pereira, do Antônio Tabucchi. Esse livro é um não lido e ele vai se passar em um momento trágico na história da Europa, né? Onde a gente tem o crescimento do salazarismo português e do fascismo italiano, e a Espanha também está num cenário de uma violenta guerra civil, né? E a gente vai acompanhar aqui a história de Pereira, que é o escritor de uma gazeta falida onde ninguém mais lê. No meio desse caos mundial, né? Ele não é mais lido no jornal. É um livro não lido. Não tenho muita ideia, né, assim, além do que ele se fala, mas tá aqui. Não é de grande interesse para minha leitura, para as próximas leituras, mas com certeza eu vou dar uma chance, até porque essa capa que lembra Lisboa é só amor. Em setembro de 2020, o livro recebido foi o livro Tudo de Bom Vai Acontecer, da Sefi Aita, que vai contar a história de uma jovem chamada Enitan, que nasceu na Nigéria nos anos aí de 1960. Vai falar muito aqui sobre uma cultura de submissão feminina. Esse eu não peguei para ler ainda, mas com certeza tá guardado porque essa leitura vai ser certa. Em outubro de 2020, o livro recebido foi Minha Vida de Rato, da Joyce Carol Oates, acho que é isso, Waits. Dates, eu acho que é o Waits, esse é um O mesmo. Essa aqui é uma escritora que tá fazendo um super sucesso nos Estados Unidos, é um livro contemporâneo que vai contar a história de Violet, que foi expulsa da casa dos pais aos 12 anos de idade. Ó, só ouvi falar bem desse livro, dizem que é um livro bem dolorido, bem real, e eu vou colocar aqui nas minhas próximas leituras também, tá? Quero ver como é que eu vou dar conta de ler tudo que eu quero em tão pouco tempo, mas a gente reza, entrega pra Deus
E aguarda que a vida vai dar tempo de ler isso tudo, né? O livro de novembro de 2020 é um livro lido e um livro amado, que é o livro O Dia em que a Poesia Derrotou um Ditador. E eu amei demais esse livro, assim, o título pra mim é perfeito, apesar de não ter muito a ver com a narrativa, né? Mas eu achei sensacional. Essa edição é linda, pena que fica cheia de coisinha marcada por causa do dedo, né? Mas é o estilão dela mesmo, assim. Vai falar, esse livro vai contar sobre o plebiscito que o Pinochet, né, um ditador chileno, super conhecido, resolveu fazer um plebiscito para poder transformar a ditadura dele numa coisa mais democrática, vamos dizer assim. E aí ele fez a campanha do sim e do não para você poder votar se você queria que ele continuasse ou se você não queria que ele continuasse. E aqui a gente vai conhecer a vida então de Adrian Bettini, que vai ser o responsável pela campanha da oposição, o que foi uma atitude extremamente corajosa, já que ele negou o pedido do próprio Pinochet para fazer a campanha dele. Leitura recomendadíssima, tá? Um livro fininho, gostoso de ler, e como é baseado num acontecimento real, é baseado não, né? Conta a história de um acontecimento real, realmente é bem bacana, tipo, de ler, de entender e de conhecer um pouquinho mais a história desses países aqui em torno da gente, né? Em dezembro de 2020, chegou o livro Moisés Negro, do autor Alain Mabankou. Acho que é assim que fala, né? Esse livro vai contar a história de Moisés, né? Que é um menino que nos anos de 1970 aprendeu a arte aí de sobreviver dentro de um orfanato. Não é lido, mas não é por falta de vontade, por falta de tempo, por prioridades, mas com certeza será lido, porque muita gente falou bem desse livro lá, no aplicativo da Tag Curadoria. Agora vamos começar 2021, né? E para abrir o ano de 2021, em janeiro, eu recebi esse livraço, que é A Mulher Ruiva, do Orhan Pamuk. Eu amei esse livro, é um lido. Tem resenha aqui, vou deixar no card, então eu nem vou falar muito sobre ele, que vai contar a história de um aprendiz de um cavador de poços que se apaixona por uma mulher ruiva. Então, pega essa dica aqui que vai lá no meu vídeo e sabe mais sobre o livro, por favor. Em fevereiro veio o livro Sula, da autora Toni Morrison, mais um lido, mais um amado, e também tem resenha, se já tiver, tá aqui nos cards, vai deixar aqui em cima, vocês já sabem, né? Sula vai contar a história de uma mulher fora do seu tempo, né? Ela é além do seu tempo. Na realidade, a gente vai ter a história de duas amigas, Nell e Sula. Nell vai crescer e vai se tornar um pilar da sua sociedade, e Sula vai se tornar a ovelha negra, né? O bicho-papão, justamente porque ela não vive seguindo os padrões convencionais que todo mundo conhece. Então a gente já sabe aqui, né, que Toni Morrison foi a primeira autora negra a ganhar um Nobel de Literatura e não precisa de outras apresentações, né? Em fevereiro eu recebi o livro O Céu da Meia-Noite. Nessa edição aqui, lindona, veio até com 4 porta-copos em formatos de planeta, fica bem bonito os porta-copos que vieram juntos, tá lá na minha geladeira, dependendo eu passo ali e mostro pra vocês. Mas este é um livro abandonado, é um livro inclusive que virou um filme da Netflix, que eu também não gostei muito, né? Então, vocês já viram aí que a recomendação não é tão bacana da minha parte, mas, assim, é um tipo de livro que com certeza muita gente vai gostar. Vai contar a história de Augustine, então, que é um cientista que dedicou a vida inteira dele para poder estudar as estrelas, né? E aí ele tá isolado numa base do Ártico, até que essa base recebe notícia que aconteceu um evento catastrófico, todo mundo foge e vai embora, e ele decide ficar porque ele não quer abandonar a pesquisa, e a gente vai ficar junto com ele nessa história sem saber muito bem o que aconteceu no mundo, né? Eu abandonei, não cheguei nem na metade, tá? Deixa eu ver se tá marcado onde eu parei aqui. Nem deixei marcado onde eu parei. Aqui, ó. Parei na página 134. Quem sabe eu volte ali. Aí veio uma cartinha da tag aqui de comemoração dos meus tempos de assinatura. Em abril de 2021, veio o livro Nêmesis. E eu achei essa edição muito lindona. Eu até separei esse livro algumas vezes pra me ler. Eu li até a revistinha, mas eu não comecei a leitura dele, assim, realmente, né? Eu li até só umas partes da revista mesmo. Esse é o último livro do escritor Philip Roth e fala mais ou menos, né? Conta principalmente aí sobre um surto de poliomielite que teve em 1944 lá nos Estados Unidos, tá? Eu fiquei bem curiosa com esse livro porque muita gente falou bem dele na época, mas eu não li, então eu não tenho muitas informações para passar sobre ele. Quiser que eu leia, deixa aqui embaixo, que eu vou tentar.
Em maio de 2021, o livro recebido, então, foi o livro O Pássaro Secreto, da Marília Arnaud, não sei, é isso aí. Esse livro aqui foi vencedor do Prêmio Kindle de 2021, ou seja, é um livro bem recente, para você ver que na tag costuma vir em livros de várias épocas diferentes, de vários países diferentes, de vários autores diferentes e de várias publicações e nacionalidades diferentes, né? A personagem principal aqui, então, vai ter que lidar com um segredo revelado, né? Que é uma filha fora do relacionamento, fora da família que o pai dela teve, e aí ela vai enfrentar esse problema aqui junto com a família dela. Como é um não lido, não sei explicar muito sobre a história. Em junho de 2021, o livro recebido foi o livro Espelho Partido, da Mercê Rodoreda, né? Eu achei essa edição bem bacana, com essa mistura de verde, roxo e rosa, né? Eu adoro essa combinação, assim, bem colorida. Esse é um livro aqui que vai expor, né, segundo o que tem escrito aqui atrás, né, a cultura catalã do século XX. Fala aqui que é um romance onde todo mundo se apaixona por quem não tem que se apaixonar. Só por causa da descrição aqui, dessa descrição, eu já quero ler esse livro pra ontem, né? É um livro que não é tão grosso, mas eu achei bem bacana. A possibilidade de leitura em breve. Como sempre, julho é o mês de aniversário da editora, veio aqui até um feliz 5º aniversário da tag, porque também é o 5º ano que eu faço aniversário pela tag, né? E a gente recebeu o livro, então, do Mia Couto, que é o Mapeador de Ausências, que também é um livro trazido para o Brasil pela tag Curadoria, que vai contar a história de Diogo, que é um poeta moçambicano, que vai voltar aí para sua cidade natal em cerca de 2019, próximo a uma época que passou um ciclone e arrasou toda a cidade. Não tá lido, mas muita gente tá falando bem, e eu recebi, né, de parceria com a tag, esse livro para sortear. Eu já fiz o sorteio, tô para mandar para uma das meninas que fazem parte do Clube de Autores e Leitores. Se você não sabe o que eu tô falando, vai aqui nas inscrições, tá? Aqui em cima no card. O livro de agosto de 2021 foi o livro Sonhos em Tempos de Guerra, desse autor aqui, que eu não vou me atrever a falar o nome dele. Esse autor aqui, né, é um autor contemporâneo da literatura africana, que tá fazendo muito sucesso lá na região. E a gente tem aqui, ó, um livro de memórias, e pelo nome você já deve imaginar que memórias são essas, né? Não é um livro lido, um livro fininho, mas será lido em breve, com fé em Deus, né? O livro de setembro de 2021 foi o livro A Trégua, do Mário Benedetti. Como vocês sabem, né, já teve um outro livro do autor aqui, porém esse aqui é um livro lido e amado. Aqui a gente tem um livro escrito na forma de diário, com várias passagens, né, do diário do personagem. Essa aqui é uma das obras latino-americanas mais importantes da contemporaneidade e vai contar a história, né, de Martim Santomé, um homem da meia-idade que está esperando para se aposentar e está com muito medo que sua vida vire um eterno domingo. O livro de outubro de 2021 foi o livro Aprender a Falar com as Plantas, da Marta Orriol. Vai contar a história de Paula, que é uma médica neonatologista, ou seja, uma médica que trabalha onde nascem as criancinhas. Ela tá lá trabalhando, até que de repente ela perde o companheiro que morreu em um acidente, sendo que no mesmo dia, apenas algumas horas antes, ela tinha acabado de descobrir que o seu companheiro estava traindo ela e tinha outra mulher. E a gente vai ver como é que a Paula vai lidar então com esse choque duplamente, né? Esse duplo choque. E em novembro de 2021, então, o livro recebido foi o livro Clara da Luz do Mar, de Edvige Danticati. Provavelmente é assim que fala o nome dela, né? Então, no dia do aniversário de 7 anos de Claire, o pai dela decide dar ela para uma vendedora de uma loja de tecidos na vila onde eles moravam. Toda a história se passa no Haiti e a intenção do pai é que a filha unicamente tenha uma vida melhor. Não li o livro ainda, por isso não tenho muito a falar sobre ele, mas vamos louvar essa capa lindona que a tag trouxe pra gente, né? Amei demais, amei mesmo. E para encerrar o ano de 2021, a tag trouxe pra gente em dezembro o livro Nada para Ver Aqui. É uma história assim com uma pegada diferente do que
a tag costuma enviar, né? É uma pegada mais cômica, mais leve, mas eu achei bem interessante, né? Eu comecei a leitura, ainda não concluí, não é abandonado, só tá em pausa por causa de outras leituras de trabalho mesmo. Aqui a gente vai ter duas amigas, né? Que eram amigas improváveis durante o período da infância, que acabam se separando, né? E seguindo vidas completamente diferentes, até que uma delas recebe uma carta pedindo ajuda, que ela vá para casa da amiga para poder ajudar ela com uma situação complicada que estava acontecendo. Madison, então, uma das amigas que agora se casou com um senador, vai chamar a Lily, então, que é a nossa personagem principal, assim, é a que a gente mais tem contato para ser babá dos filhos do senador, né? Não são filhos dela, são filhos do senador com a ex-mulher. Só que os filhos do senador não são simplesmente crianças complicadas. Elas literalmente pegam fogo. Eu não sei o que vai acontecer ainda, né? Eu tô bem no iniciozinho da leitura, se vocês olharem aqui, ó. Parei aqui na página 62, mas eu tô amando. É bem assim, diferente da pegada da tag, é bem gostosinha a leitura, tá? É fluida e simples, né? É isso que eu tenho pra dizer. Então é do autor Kevin Wilson. Começando o ano de 2022, a tag enviou em janeiro o livro que se chama Pesado, do autor Classie Lemon. A pegada desse livro aqui é um livro de relatos sobre a vida do autor com uma mãe extremamente controladora. No próprio verso do livro, fala-se que o autor, né, o Classie Lemon, disseca a sua própria vida neste que talvez seja um dos livros mais sinceros dos últimos anos, né? Tô bem curiosa, assim, com esse livro. Eu amo livros de relatos, né? Livros que os autores escrevem sobre sua própria vida. Então, esse vai ser lido. Em fevereiro, o livro recebido foi o livro Samarcanda, do autor Amin Maalouf, com tradução da Marília Scalzo. O que fala esse livro, né? Sobre o que é Escarmanda? Essa história vai falar sobre o manuscrito de Samarcanda e toda a sua trajetória no mundo, né? O autor é franco-libanês e a história se passa no Oriente Médio. Bem interessante e bem fora da caixinha que a gente está acostumado a ler, né? Vai ser lido. Sem data, mas vai ser lido. Em março desse ano, né, 2022, a gente recebeu o livro O Parque das Irmãs Magníficas, de Camila Sousa Vilada. Essa aqui é a minha leitura atual da tag e eu tô amando, tô bem no iniciozinho ainda. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura travesti, o que é ser travesti na América Latina. O livro se passa na Argentina, numa cidade que se chama Córdoba, e vai falar sobre a luta e sobre a fúria de ser travesti no mundo atual. Tô lendo e tá sendo muito massa, tô gostando bastante. Em abril de 2022, ou seja, mês passado, a gente recebeu o livro Indígenas de Férias, do Thomas King. Vai contar a história aqui de um casal indígena que vai circular pela Europa, fazer uma viagem de carro. E eu vou ler uma frase aqui no final para vocês entenderem mais ou menos a potência desse livro, né? Uma aventura tão insólita quanto profunda, em que íntimo e político se encontram, e que nos faz pensar não apenas sobre o envelhecimento, o companheirismo e o amor, mas também sobre a violência física e simbólica cometida contra indígenas e refugiados. Será as minhas próximas leituras, porque esse ano eu quero ler todos os livros da tag. E olha que linda essa capa. Até a capa da revistinha é linda. E o livro desse mês de maio, cuidado com o spoiler, né? É o livro Casas Vazias, da Brenda Navarro. E esse livro vai falar, então, sobre o desaparecimento de uma menina, né? E vai contar duas histórias. A da mãe, que ficou com a casa vazia porque a menina sumiu, e a história de uma mulher que tá tão desesperada para ter um filho que é capaz de cometer até um ato de loucura. Bem curiosa, amo livros meios de investigação, de desaparecimentos, de crimes, então parece ser bem interessante e, como sempre, é um livro fininho, né? Os livros da tag ultimamente têm sido mais fininhos, antigamente eles eram bem mais grossos, né? Esses foram os livros recebidos da tag normal, né? Na vigência do mês. Porém, eu sempre compro livros de edições especiais da tag e eu vou mostrar rapidinho pra vocês, tá? Eu comprei da tag, não foi enviado no mês nenhum, foi uma compra à parte, né? O livro Jorge Amado, Capitães de Areia. Eu tô fazendo uma releitura, tô bem no iniciozinho aqui, ó. Começou
apaixonada. Já li e estou relendo nessa edição lindona da TAG. Como brinde de um dos meses que veio para trás aí também, veio o livro Crônicas de Petersburgo, do Dostoiévski. É um livro de crônicas dele, né? Nessa edição lindona da TAG, não tem nem o que falar, né? Eles sempre arrasam. Eu não vi se veio com marcador, esse não veio com marcador. O Jorge Amado aqui tem marcador, tá? Eu comprei também nessas edições exclusivas o Mágico de Oz. Vem com um marcadorzinho lindo aqui, tá? Principalmente por conta da tradução de Luiz Reis Gil. E eu amo, né? E é um livro ilustrado. Olha. Então, eu fiquei bem apaixonada quando eu vi e comprei. Um outro livro que eu tenho na edição da TAG é o livro A Revolução dos Bichos. Eu já li esse livro inúmeras vezes, mas não tinha nenhuma edição para chamar de minha. E eu comprei, né? A edição da TAG, que sempre é impecável. Assim que ele entrou em domínio público, eles fizeram a edição. Eu tenho também Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago. Foi uma das primeiras edições especiais que eles fizeram. É um livro lido já. E a edição aqui também é impecável. Vem com marcador, né? A tradução é excelente. É a mesma tradução da Companhia das Letras. E é um livro lindo. Minha última compra desses livros de edições extras da TAG foi o livro Robinson Crusoe, do Daniel Defoe, publicado pelo Ubu também, né? Eu achei a edição lindona e, como sempre gosto das edições da TAG, por causa do capricho. Olha isso. Olha esse capricho, pessoal. Amei. Por isso que eu comprei também essa edição de Robinson Crusoe. E recebi em parceria um livro da TAG Inéditos. Eu não costumo assinar a TAG Inéditos, mas eu vou mostrar aqui para vocês verem a diferença. Todos os livros que vêm na TAG Inéditos são edições de brochura, tá vendo? Eles têm um papel molinho, mas é o mesmo papel do TAG Curadoria. É só mesmo a edição que não é capa dura, mas ó, o primor é o mesmo. Uma orelha bem grande, né? E eu recebi o livro de fevereiro desse ano, que foi o Longo e Claro Rio, da Liz Moore, que vai contar também a história de duas irmãs, onde uma delas desaparece, né? A TAG Inéditos também vem com um livrinho, tem uma proposta um pouquinho diferente, né? Que é para trazer livros que não foram publicados ainda no Brasil e livros mais leves e contemporâneos, né? Então, proposta é diferente, mas as edições são de tão boa qualidade, né? Quanto as da TAG Curadoria. O que eu não queria deixar de mostrar pra vocês é alguns brindes que eu recebo constantemente da TAG, né? Só vou passar por alto mesmo pra vocês verem, né? Cada vez que eu faço um ano de assinatura, eu recebo uma medalhinha dessa aqui colecionável, ó. Tem aqui a Clarice Lispector, que eu ganhei de 1 ano de TAG. Tem aqui o Gabriel Garcia Marques, que eu ganhei de 2 anos de TAG. O Machadão, achei lindo, Machado de Assis, de 3 anos de TAG. Tem aqui a Jane Austen, lindona, de 4 anos de TAG. E tem aqui, ó, o Ariano Suassuna, que foi o último que eu recebi, de 5 anos de TAG. Já tô recebendo de 6 anos de TAG, né? Outros brindezinhos que vieram também foi esse piano com esse banquinho que veio junto com o livro Ragtime. Veio essas moedinhas, né, que eu já mostrei pra vocês, junto com o livro do Ray Rowe. Veio esse abridor de capa. Veio um caderninho de receitas que eu preciso atualizar. Pra falar a verdade, eu não tenho tantas receitas assim, né? Veio com algumas sugestões de receitas e espaço para me colocar várias outras. Veio aqui o livro com 30 artistas LGBTQIA+. Veio um baralho de trunfo, um baralho literário. Veio aqui esse imã de livros, né, de caixinha de livros. Veio aqui, ó, esse imã imitando uma caixinha da TAG. Veio esse nome da TAG aqui, ó, impresso numa impressora 3D. Esse aqui tem muito tempo e eu guardo porque eu acho muito massa. Veio vários livrinhos extras, né? Sempre vem, ó, esse aqui é Partes de um Corpo. Veio esse que é Partes de uma Casa.
São livros de contos esses. Veio esse aqui, ó, uma outra história, textos contemporâneos. Veio essa coletânea de poemas, Rua Aribal. Veio esse livro do F. Scott Fitzgerald, Eu Morreria por Ti. Coisa mais linda também. Veio o livro Devoção, da Pat Smith. São todos brindes, tá, pessoal? Veio essa caixinha aqui, uma coleção de clássicos com o livro Amor e Amizade, da Jane Austen, A Mão e a Luva, de Machado de Assis, e Sonho de uma Noite de Verão, de William Shakespeare. Veio vários outros, pessoal, que estão perdidos pela minha estante e vai ficar muito difícil buscar ele aqui para poder mostrar tudo, né? Mas eu só queria dar para vocês assim um panorâmica não, né? Só queria dar para vocês um panorama de 5 anos de tag e de todo o amor que eu tenho por ele. Vou encerrar aqui, ó, no meio desta bagunça que eu ainda tenho que arrumar. Já parei, já voltei. Esse vídeo demorou horas para ser gravado, então valorizem essa booktuber aqui que ama livros, mas tem preguiça de gravar vídeos assim. Ah, inclusive tem até um aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Um calendário que veio, ó. Sempre vem essas coisinhas, tá? Só que tem vários calendários que eu já joguei fora, então foram uns 5 anos de brindes. Tem um monte de livro ali por cima que eu tô com preguiça de procurar, então tem muita coisa de brinde da tag que eu não mostrei aqui pra vocês, mas os livros mesmos da tag curadoria, principalmente os livros que vieram, né, desde que eles começaram a fazer as edições próprias, eu mostrei todos que eu tenho aqui pra vocês, né? Agora tá na hora de arrumar tudo. Beijos e até mais. Ah, não deixe de curtir esse vídeo se você gosta desse livro de coleções, porque eu ainda tenho ali a coleção do Clube de Literatura Clássica, tem os meus livros da Dark Side, quem sabe eu animo fazer vários assim pra vocês, porque esse deu muito trabalho. Beijo!